Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Objeto de conhecimento da aula 3, Problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos, detalhamento, classificação das cadeias carbônicas. Então, agora vamos para a nossa aula. Vamos começar essa nossa aula contextualizando por que a importância de se estudar as cadeias carbônicas. Porque no nosso planeta nós temos uma infinidade, nós temos milhares de compostos orgânicos. Por quê? Sejam eles naturais, sejam eles sintéticos, a gente está com compostos orgânicos presentes ao nosso redor que a gente nem percebe. Então, aqui nessas imagens vocês podem observar, nós temos compostos orgânicos que eles estão presentes até nos nossos alimentos, nos bombons. Quando a gente vê as coisinhas coloridas, bombons coloridos, quer dizer aí que tem compostos orgânicos. Eles estão presentes no nosso organismo com moléculas enormes, né, como essa aqui, que é por isso que nós vamos estudar a classificação das cadeias carbônicas. Os compostos orgânicos, eles são encontrados naturalmente, mas muitos deles são produzidos em laboratórios, sejam eles na área alimentícia, sejam eles na área de medicamentos, na área dos plásticos, dos polímeros, aqui na área dos nossos produtos de beleza, perfume, desodorante, shampoo, sabonete, uma infinidade de compostos orgânicos presentes no nosso dia a dia. Então, quando a gente vê também as cores, tudo muito coloridinho, compostos orgânicos. E também temos no nosso organismo moléculas orgânicas chamadas de biomoléculas. E aí nós temos aqui essa molécula enorme, como eu mostrei para vocês, que é isso aqui que a gente vai estudar. Olhem só, analisando essa molécula, que molécula é essa que nós temos no nosso organismo? São os hormônios e muitas outras moléculas que nós temos no nosso organismo. Mas para isso, a gente precisa conhecer, precisa entender o que essa estrutura desse tamanho está nos querendo, está mostrando para a gente em termos de nome, em termos de classificação, em termos de características e a importância desses compostos para a gente, certo? Então, antes de nós iniciarmos a classificação das cadeias carbônicas, nós precisamos conhecer as cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas, elas se apresentam de 3 maneiras aqui para a gente. Observem aqui na nossa cartela. Então, as cadeias carbônicas, elas estão organizadas da seguinte maneira. O carbono, ele é tetravalente, correto? O que é tetravalente? É que ele faz 4 ligações. E essa capacidade dele fazer 4 ligações faz com que ele consiga formar aí cadeias enormes. E aí a gente precisa organizar essas cadeias de maneira mais simplificada para a gente compreender. Então, tem as fórmulas das cadeias carbônicas. Essa primeira fórmula é a fórmula estrutural plana, no qual todos os hidrogênios do carbono eles aparecem com as suas ligações. Lembram-se? Ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Então, vão aparecer aí todos os hidrogênios, todas as ligações dos hidrogênios. Quando a gente condensa aí as ligações dos hidrogênios, nós vamos ter uma fórmula estrutural condensada. Observem aqui, ó, esse carbono tem 3 hidrogênios. Condensamos, está aqui, ó, 3 hidrogênios. Para ficar mais simples para a gente, ó, esse carbono tem 3 hidrogênios, está aqui, ó, carbono com 3 hidrogênios. Observem que essas ligações aqui, ó, elas estão condensadas, elas não estão aparecendo, elas foram omitidas.
Quais são as ligações que aparecem? Somente essas aqui, ó, que são as ligações entre os carbonos. Então, essas ligações aqui que vão aparecer. Então, essa daqui é a fórmula estrutural condensada. Essa daqui é a fórmula estrutural plana. Só que, por exemplo, se a gente for colocar a fórmula estrutural plana para aquela cadeia enorme que nós vimos no início da nossa aula, a gente vai se confundir. Então, existem tipos de cadeias, né? Então, é melhor a gente trabalhar com a fórmula estrutural condensada e existe uma outra fórmula, que é a fórmula em bastão. Essa fórmula em bastão consiste em omitir os carbonos. Então, o que nós temos aqui? Ó? Esse carbono aqui, ele está bem aqui, nesse cantinho. Aí, essa ligação chegou nesse carbono, está aqui. Ó. Cada cantinho desse tem um carbono, consequentemente com seus hidrogênios. Por quê, professora? Porque o carbono forma 4 ligações. Então, ele sempre vai ter aí os hidrogênios. Então, essa fórmula é a fórmula em bastão. Sempre omitindo os carbonos. E ela se apresenta em zigue-zague para a gente conseguir compreender quantos carbonos tem aí, né? Cada zigue-zague representa um carbono. Então, nós vamos trabalhar com essas fórmulas aqui, ok? Mas agora nós vamos ver a classificação das cadeias carbônicas. Como o carbono ele tem essa capacidade de formar cadeias, então a gente precisa classificar as cadeias carbônicas. Existem 2 tipos de cadeias carbônicas. As cadeias em que os carbonos vão se ligando, sempre deixando extremidades livres, que são as cadeias abertas. Agora, quando os carbonos vão se ligando de modo a fechar, formar um ciclo, nós temos as cadeias fechadas. Então, existem 2 tipos. Ou uma cadeia carbônica é uma cadeia aberta, ou a cadeia carbônica é uma cadeia fechada. Então, aqui, ó, observem que temos a fórmula estrutural condensada e a fórmula em bastão, tanto nas duas. Então, aqui na cadeia fechada também, ó, fórmula estrutural condensada e a fórmula em bastão. Então, esse quadradinho, lá na matemática, na geografia, é representado aí como sendo um quadrado, mas aqui é uma cadeia carbônica, certo? Então, cada cantinho desse aí tem um carbono que vocês podem observar representado aqui acima. Então, existem 2 tipos de cadeias. Cadeias abertas, sendo que a cadeia aberta, ela também pode ser chamada de acíclica. Por quê? Porque se uma cadeia é fechada, ela é chamada de cíclica. Agora, se uma cadeia não é fechada, ela é chamada de acíclica, que é a cadeia aberta. Então, cíclica, cadeia fechada, acíclica é a cadeia aberta, ou seja, não fechada. Esse A significa não. Então, ela também pode ser chamada de alifática. Sempre vai apresentar extremidades livres, tá certo? Essa é a classificação das cadeias carbônicas. Agora, nós vamos ver a classificação das cadeias abertas. Vamos estudar separadas elas para vocês compreenderem. Então, observem aqui na nossa próxima cartela. Está aqui a cadeia aberta, que é a cíclica ou alifática. A estrutura de uma cadeia aberta sempre com extremidades livres. E a cadeia fechada é uma cadeia que não tem extremidades livres. Certo? Essa daí é aberta e essa próxima aqui é a cadeia fechada. Essa vai estar sempre fechadinha, correto? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Por isso que eu botei aqui em forma de cartela. E agora nós vamos, sim, para a classificação das cadeias abertas. As cadeias abertas são classificadas de 3 maneiras. Primeira maneira é quanto à disposição dos átomos. Quando os átomos eles estão organizados, aqui estão disponíveis, sempre ligados um ao outro, que nós chamamos de carbono primário, carbono secundário. Sempre assim, cadeia linear, ela é uma cadeia normal. Vocês vão entender por quê. Porque quando ela tem ramos, ela é chamada de cadeia ramificada, ou seja, a gente destaca a cadeia e se sobra carbono para cima ou para baixo, isso significa que tem uma ramificação. Então, existem 2 tipos de cadeia aberta, quanto à disposição dos átomos. Ou ela é normal, quando só tem ali os carbonos na cadeia principal, ou ela é ramificada, quando sobra carbono para cima ou para baixo, a gente vai observar aqui, quer dizer que é uma ramificação, tem que ficar carbono para fora da cadeia principal.
A cadeia principal é a cadeia mais longa. A gente vai olhar uma cadeia e a gente vai contar, fazer uma contagem mesmo numa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, até achar a que tiver o maior número de átomos de carbono na sequência, correto? A próxima classificação das cadeias abertas aqui é quanto ao tipo de ligação. Quando só tem ligação simples, ela vai ser uma cadeia saturada. Quando tem ligação dupla ou ligação tripla, ela vai ser uma cadeia insaturada. Ou é saturada ou é insaturada. E outra classificação é quanto à natureza dos átomos. Se a cadeia carbônica só tiver carbono, quando eu falo carbono, também estou falando ali dos hidrogênios, porque os hidrogênios complementam o carbono. Lembram-se, o carbono faz 4 ligações, correto? Então, quando só tem carbono, ela é chamada de homogênea. Agora, quando tem um elemento diferente na cadeia, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, então ela passou a ser chamada de heterogênea, correto? Vamos ver cada uma delas aí. Uma cadeia normal, classificação quanto à disposição dos átomos. Cadeia normal é quando a gente destaca a cadeia principal e não sobrou nenhum carbono. Então, vou destacar. Vou aqui, ó, destaquei. Tem carbono fora desse destaque? Não. Então, isso é uma cadeia normal. Olha só, essa daqui está em bastão, mas se a gente for destacar, ó, toda ela está numa sequência. É uma cadeia normal. Essa outra é uma cadeia normal, porque isso aqui não é carbono. Então, não se caracteriza sendo uma cadeia ramificada, porque para ser uma cadeia ramificada, teria que sobrar carbono. Como aqui não sobrou carbono, então ela é uma cadeia normal. E uma cadeia ramificada, a gente destaca a cadeia principal. E quando a gente destaca, se a gente observa que tem carbono fora dela, isso daqui representa uma ramificação. Agora deu para compreender, né? Então, essa é uma cadeia ramificada. Tá aqui, ó, destaquei a cadeia principal. E o que é isso aqui? É carbono, isso aqui é um CH3, então é uma ramificação. Quer dizer que ela é uma cadeia ramificada, certo? A outra classificação, vamos ver a outra classificação, que é quanto ao tipo de ligação. Cadeia saturada, só tem carbono, 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 carbono. Ela é saturada. Quando tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla fazendo parte da cadeia, agora ela é insaturada. Está aqui, ó, isso aqui significa insaturação. Está aqui a cadeia em bastão e observe, ó, que tem uma ligação dupla. Isso é uma insaturação, cadeia insaturada. A outra classificação é quanto à natureza dos átomos. Cadeia homogênea, só tem carbono na cadeia principal. E essa aqui é homogênea? Sim, ela é homogênea, porque aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono. Então, eu posso dizer que a cadeia principal é só isso aqui. Isso daqui que ficou para fora, ele não faz parte da cadeia principal. Então, eu estou analisando o que está aqui, ó, na cadeia principal. Portanto, isso aqui é homogênea. O que seria heterogênea? Para ela ser heterogênea, o oxigênio tem que estar entre átomos de carbonos. O oxigênio ele tem que estar aqui, ó, fazendo parte da cadeia principal. Carbono, carbono, opa, oxigênio. Aí, carbono, carbono, ou seja, não tem só carbono. Aqui também, ó, carbono, carbono, opa, oxigênio bem aqui. Quer dizer que ela é uma cadeia heterogênea, correto? Então, essa é a classificação das cadeias carbônicas, ou aberta, da cadeia aberta. Ou ela é normal, ou ela é ramificada, ou é homogênea, ou é heterogênea, ou é saturada, ou é insaturada. Essa é a classificação das cadeias abertas. Mas é melhor ver isso na prática, né? Melhor ver isso vendo numa questão como é que ela aparece. Então, vamos ver aqui uma questão que eu trouxe para vocês. Fique de olho. Muito bem, eu trouxe um exemplo de uma prova da UFAM, PSC. A cadeia carbônica baixa é classificada como? Primeira coisa, vamos destacar a cadeia principal. Ó, viram uma questão de vestibular e ela vem em forma de bastão. Então, quer dizer que aqui é carbono, carbono. Olha, já tem uma ligação dupla aqui. Carbono, 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 carbono. E o que é isso aqui? Carbono também.
Então, eu posso dizer que essa é uma cadeia normal ou ramificada? Ela é uma cadeia aberta, vou colocar só a sigla, tá? Aberta, ela é uma cadeia ramificada porque sobrou carbono. A ramificação é isso aqui. Ela é uma cadeia insaturada porque tem uma insaturação aqui. E ela é uma cadeia homogênea porque só tem carbono na cadeia principal. Professor, e esse oxigênio? Ele não está fazendo parte da cadeia principal. Tá, analisamos a cadeia. Agora vamos para o resto da questão. Aberta, ramificada, insaturada, heterogênea, na letra B. Alicíclica, que é uma cadeia ali que não é uma cadeia aberta. Lembra-se que eu falei para vocês a cadeia aberta ou acíclica. Continuando, ramificada, insaturada ou heterogênea. Letra C. Então, eu já posso eliminar isso aqui, ó, porque isso daqui, não falei ainda para vocês sobre a alicíclica. A cadeia ou ela é aberta ou ela é acíclica. Observe. Na letra C, acíclica, ramificada, insaturada, homogênea. Na letra D, alifática, linear, saturada e homogênea. Aberta, linear, saturada e homogênea. Gente, questão de vestibular a gente vai logo eliminando. Por que eu vou eliminar isso aqui? Porque está dizendo que é saturada. E não é. A letra D está dizendo que é saturada. E não é. Certo? Na letra A, está dizendo que é heterogênea. E aqui, ó, não é heterogênea. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Ela é uma cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Certo? Essa é a classificação das cadeias abertas. Ok, mas por que a gente estuda tudo isso, né? Como eu mostrei no início da aula. Porque os compostos orgânicos, eles estão presentes no nosso dia a dia, né, em uma infinidade de compostos. Então, essa capacidade que o carbono tem de formar cadeias faz com que os compostos orgânicos sejam os compostos mais abundantes que tem no nosso planeta. Então, onde que eu acho isso? Por exemplo, essas cadeias. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Isso daqui é um exemplo de uma cadeia. Posso dizer que ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia. Aí a gente vai analisar a cadeia. Normal ou ramificada? Ela é uma cadeia normal, não tem carbono fora daqui, ó, da cadeia principal. Lembrando que o zigue-zague aí são os carbonos. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Olhando só a cadeia principal, só tem ligação simples, saturada. Ela é homogênea ou ela é heterogênea? Olhando a cadeia carbônica, começa em carbono e termina em carbono. A cadeia principal começa em carbono, termina em carbono. Então, nesse caso aqui, eu não posso dizer que a cadeia começa por aqui, porque começou o oxigênio. Então, vai começar aqui de cima o carbono e vai terminar ali no outro carbono. Então, por isso é importante nós estudarmos. Agora, que composto é esse? Onde que eu acho esse composto aqui? Ó? Esse composto aqui, ele é um composto sintético que a gente encontra na corda de nylon. Sabe essas cordas de amarrar rede, amarrar barco, né? Quando a gente coloca ali para segurar, para amarrar o barco no atracador. Isso quer dizer o quê? A gente está utilizando um produto que foi feito a partir dessa estrutura aqui, que é um composto orgânico, um composto sintético, foi produzido em laboratório. Então, obtivemos aqui a corda de nylon. A gente encontra esse composto também em jaquetas de nylon. Por exemplo, você vai se proteger da chuva, principalmente motoqueiro, se protege da chuva com esse tipo de material, quer dizer que foi produzido a partir daqui, ó, dessa estrutura aqui, que é uma cadeia aberta. Esse daqui é o nylon 66, é o nome dele, correto? Essa foi a classificação das cadeias abertas. Agora, nós vamos ver a classificação das cadeias fechadas. Lembrando que as cadeias ou são abertas ou são fechadas. Então, a cadeia fechada, ela vai ser chamada de aromática ou não aromática. Lembrando que as cadeias carbônicas fechadas também podem ser chamadas de cíclicas. Então, vamos conhecer essas cadeias fechadas. Observem aqui. As cadeias fechadas são essas cadeias aqui, certo? Ou elas são aromáticas ou não são aromáticas. Então, vamos compreender o que eu estou falando. O que é uma cadeia? Vou começar aqui pela cadeia aromática. A classificação das cadeias fechadas, certo? Então, uma cadeia, para ela ser aromática, ela tem que ter essa estrutura aqui.
O que é essa estrutura aqui? Esse composto, ele tem 6 carbonos, ele está em forma de bastão. Cada cantinho aqui tem um carbono, ele tem 6 carbonos e tem 3 ligações duplas alternadas. Observe ali, ó, em vermelho, ligação dupla. Tem quantas ali dentro? 3. Só que essas ligações duplas, elas ficam girando por um fenômeno chamado de ressonância, em que ocorre ali quebra de ligação, forma uma nova ligação e fica alternando. Só que essas ligações, elas fazem esse processo de ressonância tão rapidinho que aqui, didaticamente, a gente representa com esse círculo no meio. Então, uma cadeia, para ser aromática, tem que ter essa estrutura. E se não tiver essa estrutura? Não é aromática. Então, vai ser esse outro tipo de cadeia. Aromática, cadeia fechada, aromática. Tem que ter esse tipo de estrutura. Se não tiver, não é aromática. Ela vai ser o quê? Uma cadeia não aromática. E as cadeias não aromáticas são chamadas de alicíclica, certo? Observe, não é acíclica. Acíclica é uma cadeia aberta. Ou uma cadeia é fechada, cíclica, ou é uma cadeia aberta, acíclica. E a cadeia fechada pode ser aromática ou alicíclica. É essa a classificação. E quais são as cadeias alicíclicas? Todas que são diferentes dessa daqui. Para ser aromática, tem que ter essa característica aqui. Esse daqui é o núcleo aromático, chamado também de anel benzênico. O nome dele é benzeno. Tem que ter desse jeito. Se não tiver, não vai ser aromático. Então, todas as outras serão as alicíclicas. Agora, nós vamos conhecer a classificação de cada uma delas também. Primeiro, vamos ver, no geral, aqui a classificação. As alicíclicas, elas também são classificadas quanto ao tipo de ligação e quanto à natureza dos átomos, ou seja, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Mas, como estamos falando de cíclico, né, de um ciclo, a gente vai falar homocíclica ou heterocíclica. Agora, se a cadeia for aromática, a gente vai analisar o núcleo, né, quantos núcleos aromáticos aparecem. Se aparecer só um mononuclear, observem aqui comigo que eu vou apontar aqui para vocês. Se aparecer só um, vai ser mononuclear, se aparecer mais de um, polinuclear. Então, retornando aqui. As cadeias cíclicas são classificadas em alicíclicas, sendo que as alicíclicas, elas vão ser saturada, insaturada, homocíclica ou heterocíclica. E a cadeia aromática, a gente vai analisar se tem só um núcleo ou mais de um núcleo. Se só tem um, mononuclear. Se tem mais de um, polinuclear. E aí a gente olha se os núcleos estão juntos, isso quer dizer que são núcleos condensados. Se os núcleos estão separados ali por alguma coisa, alguma ligação, núcleos isolados. Vamos ver com exemplos. Olhem só aqui a classificação das cadeias alicíclicas. Uma cadeia alicíclica aqui, ó. Eu trouxe como representação mais simples em forma de bastão, mas isso aqui são cadeias fechadas, alicíclicas. Por quê? Porque não tem o anel aromático. Aí a gente precisa dizer se é saturado ou insaturado. Ó. Essa daqui, ela é uma cadeia cíclica, alicíclica, saturada. Ó, só tem ligação simples. Porém, essa aqui, ela vai ser o quê? Insaturada. Essa outra aqui, saturada. Essa outra aqui, saturada, certo? Então, quanto ao tipo de cadeia, de ligação. Agora, quanto à natureza dos átomos, se a cadeia é formada só por carbonos, ela é uma cadeia homogênea. Como nós estamos falando de cadeia fechada, homocíclica. Mas se a cadeia ela se fecha com um elemento diferente, ó, carbono, 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 nitrogênio, então ela é heterocíclica, certo? Vamos ver aqui nos exemplos, classificando essas cadeias. Essa cadeia ela é cíclica, porque ela é fechada. Ela é alicíclica, porque não é aromática. Para ser aromática, tem que ter o núcleo benzênico. Ela é insaturada, porque tem ligações duplas. E ela é homogênea, ou seja, homocíclica, porque só tem carbono aqui. Essa outra, cíclica, porque é uma cadeia fechada, alicíclica, porque ela não é aromática, ela é insaturada, porque tem ligação dupla, e ela é heterocíclica, porque o nitrogênio está fazendo parte do ciclo. Essa é a classificação dessas cadeias aqui, certo? E aí eu trouxe para vocês mais uns exemplos. Observem.
Agora sim nós temos cadeias aromáticas. É disso que eu estou falando. Vou até voltar para vocês verem. Olha só, isso daqui é o núcleo aromático. 6 carbonos, sempre tem que ter essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. E é disso que eu estou falando, tem 3 ligações duplas alternadas. Isso aqui é o núcleo aromático. Então, vamos aprender a desenhar 6 carbonos. Como essas ligações duplas elas ficam girando, então a gente pode representar desse jeito. Agora, observem aqui essa cadeia que eu tenho aqui, ó. Professora, por que ela não é aromática? Porque ela não tem as 3 ligações duplas alternadas. Ó. Tem uma ligação dupla, ela é uma cadeia insaturada, ela é uma cadeia alicíclica, ela não é aromática. Porque uma cadeia carbônica fechada, ela pode ter 6 carbonos, sim, aqui. Mas ela só vai ser aromática se ela tiver essa estrutura aqui. Correto? Então, tem que ter o núcleo aromático, ou seja, o núcleo benzênico. Então, essa daqui é uma cadeia aromática. Observem, vou apagar para poder vocês não se confundirem. Observem que só tem um núcleo aromático. Então, ela é mononuclear, porque só tem um núcleo aromático. Essa outra cadeia, ó, cíclica aromática, porque tem os anéis aromáticos. O anel benzênico também é o nome, tá? Polinuclear. Por que polinuclear? Porque tem mais de um. Quando só tem um, mononuclear. Quando tem mais de um, polinuclear. E aí, quando ela é polinuclear, a gente classifica em isolada ou condensada. Esses núcleos, eles não estão juntinhos, ó, eles estão separados por um carbono. Então, é uma cadeia polinuclear isolada. E, em compensação, essa daqui é uma cadeia cíclica aromática polinuclear, porque tem muitos núcleos, né? Condensado. Observe que os núcleos aromáticos, eles estão juntinhos. Então, essa é a classificação da cadeia carbônica aromática. Mononuclear, quando só tem um núcleo. Polinuclear, quando tem mais de um núcleo aromático. E quando ela é polinuclear, que tem mais de um núcleo aromático, ela pode ser polinuclear isolada ou pode ser polinuclear condensada. E aí, essa estrutura aí, ó, cíclica aromática polinuclear condensada, eu trouxe para vocês para contextualizar essa mesma estrutura, esse mesmo composto. Ó, observem ali, ó, esse mesmo composto, uma cadeia aromática polinuclear condensada. Esse composto aqui, ele é o benzopireno, esse é o nome dele, tá? A gente vai aprender os nomes dos compostos em uma próxima aula, mas esse aqui é o benzopireno. Onde é que a gente encontra benzopireno? Os compostos aromáticos, que eles têm mais de 5, a partir de 5 núcleos aromáticos, eles são compostos potencialmente cancerígenos. Então, o benzopireno, ele está presente na fumaça do cigarro, nos escapamentos dos automóveis, na queima da madeira e das carnes, quando elas ficam excessivamente grelhadas. Quando você está fazendo o seu final de semana, está ali assistindo um jogo, fazendo um churrasquinho, e aí você esquece, queimou ali a carne. Ah, vamos tirar, vamos comer assim mesmo, que eu gosto bem torradinho. Faz mal. Você vai estar ali ingerindo esse composto, o benzopireno. E lembrando que a partir de 5 núcleos aromáticos, eles são cancerígenos. Então, é melhor você tirar, ou então nem comer mais aquele alimento que está torrado, que está defumado, né? Então, o benzopireno, ele é potencialmente cancerígeno, pertencente à classe dos hidrocarbonetos chamados de HPAs, que são os policíclicos aromáticos. Certo? Que é esse composto aqui. Esses são os HPAs. Então, esse composto, como falei para vocês, ele é comprovadamente um agente cancerígeno. Por quê? Porque ele é potente, ele é mutagênico, e significa que ele reage com o DNA humano, interferindo na reprodução das células. Por isso que é importante, quando você estiver ali comendo o seu churrasquinho, não grelhar muito. Claro, ninguém vai comer a carne crua, mas aquela parte torrada de queimar não é para comer, porque você vai estar ali ingerindo o benzopireno. E, é claro, faz mal ali a fumaça do cigarro, fumar, né, tudo isso faz mal. Quando sai do escapamento do carro, tudo isso faz mal,
tá? Muito cuidado aí com esses compostos aromáticos e todos os outros compostos que nós vimos aqui. A gente precisa estudar, precisa compreender, porque eles estão presentes muito no nosso dia a dia. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Estudamos aqui a classificação das cadeias carbônicas, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.